Amém, irmãos? Mas agora vamos continuar a mensagem que Deus mandou para a gente quarta-feira à noite. E hoje nós vamos dar sequência a ela, cujo tema é: os olhos de Deus estão sobre os seus filhos. Hoje é a parte 2. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 33. E vamos ler o versículo 18 e 19. Todos os irmãos acharam? Salmo 33, versículo 18 e 19. E diz assim a palavra sagrada: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender como é essa proteção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E de que adianta, Senhor, nós deixarmos a nossa casa, o nosso lar, nos dirigirmos a um templo, ouvirmos a Tua voz, sermos ensinados pelo Teu Espírito, se depois nós não colocamos a palavra em prática, se depois nós não obedecemos, não nos submetemos à palavra, não adianta nada. É como o homem que constrói uma casa sobre areia. Ele não quer ter o trabalho de cavar o alicerce. É a fase da obra mais demorada, mais dura, mais árdua, e que se gasta muito dinheiro. Para se construir um edifício de 50 andares, os alicerces têm que ser profundos, tem que cavar até encontrar rocha, tem que colocar colunas de concreto, de ferro, para sustentar todo aquele prédio. Se o alicerce for mal construído, se o alicerce não for feito conforme as determinações da norma técnica, quando o edifício estiver pronto e as pessoas morando, vai ter um dia que vai se ouvir um estalo e todo aquele prédio vai vir abaixo, e a tragédia é grande. É isso que o Senhor está dizendo, Senhor, a respeito de cada um de nós individualmente. Se nós não levarmos a sério a nossa vida espiritual, se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos a dignidade, a coragem, a ousadia de abraçar a verdade, e não só abraçar a verdade, mas colocá-la em prática, nós estaremos construindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, toda a nossa estrutura familiar sobre a areia. E o Senhor disse: um dia, quando soprarem ventos, quando vierem chuvas fortes, quando rios transbordarem e se lançar contra aquela família, a casa cai, e é grande a sua ruína. Por isso, Senhor, nós te damos graça pelo Teu Espírito sempre nos exortar a isso: ouvir e praticar. E que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais de Ti, meu Deus. Fala-nos através da Tua santa palavra. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor.
Dá-me a inspiração, a capacidade de eu explanar a tua verdade, porque a minha suficiência vem de ti, vem do Senhor. Não leve em consideração as minhas falhas, não leve em consideração os meus erros, os meus pecados, mas leve em consideração o quanto eu te amo, o quanto eu me esforço, Senhor, para fazer aquilo que é reto diante dos teus olhos. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua santa igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, desde que o mundo é mundo, desde que o homem pecou contra Deus, que uma das maiores preocupações do ser humano é que no que diz respeito à sua segurança. Eu disse aqui no culto passado de quarta-feira à noite, que nos dias que nós vivemos hoje, mais do que nunca, a preocupação das pessoas em toda a face da terra tem sido com a segurança. E quando eu digo segurança, é no sentido mais amplo do termo. Segurança para a família, segurança para o casamento, segurança para os filhos, segurança para a tua vida financeira, segurança pessoal. Você vê, por exemplo, o que faz uma pessoa tomar a decisão de ir morar num condomínio fechado, pagando até um aluguel mais caro, né? Tendo despesas muito maiores, mas ela decide morar no condomínio fechado? O que leva a pessoa muitas das vezes a fazer isso? O primeiro fator é a segurança, é a proteção. Ela diz, não, ali está todo mundo junto, ali tem uma guarita, ali tem guardas armados, ali dentro eu estou seguro. O que leva uma pessoa, às vezes, a gastar 50 mil reais para mandar blindar o seu automóvel? Ela blinda o automóvel, porque ela diz, está blindado, se parar no sinal e vier um bandido apontar o revólver, eu não abro. Eu arranco o carro, ele vai atirar, mas o vidro está blindado, a lataria está blindada, a bala não penetra, eu estou seguro. O que leva uma pessoa a fazer isso? O fator segurança. Se toda pessoa que possui automóvel tivesse condições financeiras de gastar 50 mil reais para mandar blindar o seu automóvel, todo mundo andava de carro blindado. Você não mandaria blindar o teu? Você que tem automóvel, se você pudesse pagar um valor desse, mandaria ou não mandaria? Sim ou não, irmão? Então responde. Eu também mandaria, não tem nenhuma dúvida. Só que nada disso adianta se você não estiver debaixo da proteção de Deus. Não adianta morar em condomínio fechado, não adianta mandar blindar automóvel, não adianta andar cercado de segurança, armado, se você não estiver debaixo da proteção divina. O salmista diz isso no Salmo 127. Abra a tua Bíblia. Salmo 127, versículo 1. Olha o que diz aqui o nosso Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não guardar a tua casa, não guardar a tua vida, não guardar o teu filho, em vão vigia a sentinela. Olha, um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo foi invadido por bandidos fortemente armados. A maioria das casas daquele condomínio foram roubadas. Quer dizer, de que adiantou um condomínio de alto luxo, todo um esquema moderno de segurança, e os bandidos foram lá e conseguiram burlar tudo aquilo e assaltou todo mundo. Um prefeito de uma cidade do interior aí
tinha 6 guarda-costas, que ele tinha muitos inimigos, ele tinha o seu automóvel blindado, quer dizer, uma segurança tremenda. Aí um dia, ele vai dar uma entrevista numa rádio, e quando ele para o automóvel em frente à rádio, que ele abre a porta e desce, os seus inimigos estavam ali de emboscada, contrataram alguns bandidos, alguns pistoleiros, olha, e com fuzil R15, atiraram, mataram todos os 6 seguranças e também o prefeito. Você está vendo como é que são as coisas? Na hora que surge uma doença, você vê um hospital, você vê um médico, como uma coisa que traga segurança para você, como uma coisa que vai trazer proteção. Eu assisti na televisão, a mãe levou a criança, um filhinho de 2 anos de idade, 1 ano, 2 anos, a criança teve uma queimadura no pé, coisa pequena, levou para o hospital, para o médico cuidar, e lá não sei o que é que houve, levaram para o centro cirúrgico, acho que trocaram de criança, inverteram as bolas, e de repente traz a criança com uma perna amputada. Uma feridinha no pé. Devia ter uma outra criança com problema grave, levou, o médico nem observou e simplesmente amputou a perna da criança. Uma jovem com pneumonia é levada pelos pais ao hospital. O médico disse: olha, eu vou internar você aqui algumas horas, manda colocar ela no soro, para através do soro fisiológico injetar os remédios. Vem a enfermeira negligentemente, e ao invés de colocar soro fisiológico, colocou vaselina líquida, que é igual. Em poucos minutos, a moça morreu. Terrível, não é? Então, irmãos amados, Igreja de Jesus, a verdade que Deus está querendo mostrar para nós ao longo dessas mensagens é que a única proteção que nunca falha é a proteção de Deus. Essa não falha nunca. Por isso que eu disse aqui que nós que somos de Deus, nós não podemos nos deixar contaminar por esse clima de insegurança que toda a sociedade no mundo tem vivido atualmente. Nós vivemos numa sociedade insegura. É aqui no Brasil, se você for para a Inglaterra é a mesma coisa, se você for para a Colômbia é pior ainda. Em todos os lugares do mundo, a sociedade civil vive um clima de insegurança. Mas nós não podemos nos deixar contaminar por isso, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus. Os olhos de Deus estão às 24 horas do dia postos sobre as nossas vidas, meu irmão. Deus não deixa de olhar para a gente em nome de Jesus. É por isso que mesmo vivendo num mundo tão perigoso, e ninguém vai negar que nós vivemos num mundo perigoso, nós que somos de Deus, nós que cremos na palavra, nós que levamos Deus a sério, nós podemos viver o nosso dia a dia sem essa insegurança crônica que tem tomado conta aí da sociedade incrédula. Podemos viver, sem dúvida. Aí você diz assim: pastor Carlos Magno, mas espera lá, mas esta insegurança, ela tem estado presente na vida de católicos, de espíritas, de budistas, de muçulmanos, de evangélicos. É verdade, eu creio. Você tem razão. Está presente na vida dessa gente toda. Mas sabe por que tem sido assim? Tem sido assim porque elas não buscam proteção em Deus. Tem gente que busca proteção no Padre Cícero, outros buscam proteção na Virgem Maria, no São Jorge, no São José. Outros buscam proteção fazendo um trabalho de macumba numa encruzilhada, na porta de um cemitério. Outros buscam proteção
fazendo jejuns violentos. Não, eu vou jejuar para Deus me proteger. Outros buscam proteção fazendo corrente de libertação nessas seitas neopentecostais. Outros buscam proteção em amuletos pagãos. Olha, o cara diz assim: olha, você vai levar essa rosa, você vai levar ela dentro do bolso, bota na carteira, que ela vai ter a proteção de Deus sobre a tua vida. Nada disso funciona. Nada disso funciona. E por isso o mundo está da maneira que está. E por isso as pessoas vivem com esse sentimento terrível de insegurança, que gera estresse, gera problemas psicológicos. O Salmo 121 é emblemático para isso. Abra lá. Salmo 121, versículo 1. Esse salmo é um cântico de romagem. Esse salmo foi escrito por peregrinos que iam de alguma cidade de Israel em direção a Jerusalém para prestar o seu culto de adoração a Deus, para aquelas festas que o calendário judaico determinava. Então ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É muito importante você entender primeiro isso aqui. Este salmo, ele retrata a preocupação de um peregrino que ia para Jerusalém, que ia passar por uma determinada estrada e que estava absolutamente consciente, né, dos perigos que ele ia enfrentar ao longo daquela caminhada, ao longo da sua peregrinação. O percurso que esse peregrino aqui fazia era aquele mesmo percurso que Jesus citou quando ele falou a parábola do bom samaritano. Lembra que ele disse que um homem foi assaltado, roubaram todos os bens daquele homem, espancaram o homem e deixaram o homem caído na beira da estrada, semi-morto. Era o mesmo percurso. Então, ao longo da peregrinação, havia realmente perigos. O peregrino, ele corria perigos de ser assaltado, perder os seus bens, perder o seu dinheiro, perder a sua vida, a vida de um ente querido. Ele sabia que corria todos esses riscos. E não é diferente conosco nos dias de hoje. Nós estamos nesse mundo, meus irmãos, como peregrinos, não em direção a Jerusalém, em direção à vida eterna com Deus. E ao longo dessa nossa peregrinação nessa terra, o perigo está em toda a parte. Nós enfrentamos perigos. Você enfrenta perigos, eu enfrento perigos, nossos filhos enfrentam perigos. O perigo está em toda parte. A pessoa corre o risco de ser morta por um assaltante, o risco de perder o emprego, passar necessidade, ver a família exposta a uma situação difícil. A pessoa corre o perigo de ver o seu casamento destruído. De repente aparece um amante e quer roubar o marido, quer roubar a esposa. Bom, o que não falta são coisas que gerem insegurança. O que não falta? Se você olhar para esse mundo, tudo é fator de gerar insegurança na vida das pessoas. É ou não é? Por isso, nós que somos de Deus, é muito importante que a gente saiba que nós não estamos sozinhos ao longo da nossa peregrinação nessa terra. Você não está sozinho. A vida não é um jogo de sorte. Você não está entregue à tua própria sorte, a um Deus que cuida, que vela, que guarda e que protege você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então veja, se você crê que os olhos de Deus estão continuamente postos sobre você, se você crê que Deus é a tua proteção de dia, de noite, você nunca vai se sentir inseguro, nunca. Você não vai temer nada nesse mundo, nada, absolutamente nada. Quem aqui crê que os olhos de Deus estão 24 horas por dia
postos em você, aonde você vá, aonde você estiver. Quem crê nisso? Quem crê que Deus te protege, aonde você estiver, a hora que for, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, numa rua segura, numa rua perigosa, quem acredita que a proteção de Deus está presente em todos os momentos? Levante a mão. Então você não tem que temer nada. Olha, eu não vou à igreja de noite porque a noite é perigoso. Já está temendo. Já não está crendo que a proteção de Deus está sobre ela. Não é? Não pode temer nada. Agora veja só, aqui ó. Por que esse peregrino aqui elevou os olhos para os montes e perguntou para si mesmo: de onde me virá o socorro? Sabe por que ele fez essa pergunta? Sabe por que ele elevou os olhos para os montes? Porque era no alto dos montes que eram celebrados naquela época todos os cultos pagãos. Todas as falsas religiões se estabeleciam nos altos dos montes. Então o peregrino sabia que havia perigos, ele sabia que durante a sua caminhada ele corria risco, e ele olhou para todas aquelas falsas religiões, para tudo aquilo que aquelas falsas religiões lhe ofereciam como segurança, como proteção, e ele perguntou: caramba, de onde me virá o socorro? Um está me oferecendo como segurança eu fazer uma corrente de 12 semanas. O outro está me oferecendo como segurança eu fazer uma romaria ao túmulo do Padre Cícero. O outro está me oferecendo como segurança eu fazer um jejum de 40 dias. O outro está me oferecendo como segurança eu colocar a mão no vídeo da televisão, colar junto com a mão do missionário R.R. Soares. Se você colar sua mão junto à minha, a proteção de Deus vai estar sobre a tua vida. O outro está me oferecendo segurança que se eu der todo o meu dinheiro numa fogueira santa, olha, eu vou ter proteção de tudo nesse mundo. O outro está me oferecendo segurança que se eu colocar um copo com água na frente de um rádio ou na frente de uma televisão, eu estarei debaixo da proteção de Deus. É isso aqui. Agora, esse peregrino aqui, ele ia para Jerusalém prestar um culto de adoração a Deus. Então é óbvio que este homem e todos os demais que iam tinham um relacionamento com Deus. Era uma pessoa que meditava dia e noite na palavra. E é por isso que este homem aqui não se deixou seduzir pelas falsas promessas de proteção que as falsas religiões dos montes estavam oferecendo. Por isso que ele mesmo respondeu a pergunta que ele havia feito para si mesmo. Vamos ler o versículo 2. Diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele disse: não vem de nada disso aí. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, se você quer caminhar despreocupado nesse mundo, não busque proteção nos montes, não busque proteção nas religiões pagãs, nas religiões falsas. Não busque proteção nesse falso evangelho que é anunciado aí dia e noite em rádio, em televisão, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Busque proteção no Senhor que fez o céu e a terra. Diga aí bem forte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é qualquer Senhor, não. É o Criador dos céus e da terra. Agora leia o versículo 3 em diante. Ele não permitirá
que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Agora nós temos aqui uma coisa maravilhosa. Nos 2 primeiros versículos que a gente leu, o texto está na primeira pessoa. Olha, levanto quem? Eu levanto os olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Socorro para mim, primeira pessoa. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora, a partir do versículo 3, o texto passa para a segunda pessoa. É uma segunda pessoa falando. É como se alguém se dirigisse ao peregrino e confirmasse que é verdadeiramente Deus que cuida dele durante toda a sua jornada, durante toda a sua peregrinação. É uma segunda pessoa. É isso mesmo, peregrino. É isso mesmo, é verdade. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Ele é Deus. Ele não dorme. Ele não cochila. Ele vai te proteger todos os teus dias. Ele é como a tua sombra à tua direita. Aonde você vai, a tua sombra vai. Assim é Deus contigo. Deus não te abandona nunca, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia, diga glória a Deus. Versículo 6 em diante. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aleluia. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Agora eu quero mostrar uma verdade que tem sido ocultada do povo de Deus. Uma verdade que a maioria dos pastores repudia. Diz que é heresia. Qual é a verdade, pastor? Salvo uma vez, salvo para sempre. Olha, 90% de todas as igrejas, todas as denominações que existem, diz o contrário. Não, a salvação se perde. Diz, não, você está salvo hoje, você pode não estar salvo amanhã. Por isso você conversa com as pessoas e ninguém tem certeza de salvação. Você pergunta para a pessoa, você tem certeza que você está salvo? Olha, veja bem, até esse momento aqui eu sei, mas daqui a meia hora eu não sei. Ainda diz assim, o inimigo está aí mesmo. De repente o diabo me dá uma rasteira e me tira das mãos do Senhor e me leva para o inferno. Não. Olha só, aqui no versículo 7, o que é que diz? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha, a tua salvação eterna está inteiramente garantida por Deus. Quem garante a nossa salvação eterna é Deus. Não somos nós, irmão, é Deus. Quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus, Ele ratificou isso aqui. Por isso que a Bíblia não há contradições. Abra no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 6, versículo 37. São palavras de Jesus Cristo ao longo do seu ministério terreno. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tem que vir. Não tem livre-arbítrio para dizer não vou, não quero. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. E depende do Pai dar. Porque o homem está morto em delitos e pecados. Aí ele completa. E o que vem a mim porque o Pai me deu, de modo nenhum o lançarei fora. Há possibilidade de você estar nas mãos de Jesus e Jesus te lançar fora, te jogar no inferno? Não. Pastor, e se pecar? Vai receber de Deus disciplina, correção
e açoite. Mas ele diz: de modo nenhum o lançarei fora. Tem mais, capítulo 10 de João. Capítulo 10, versículo 28 e 29. Posso ler? Outra vez Jesus diz: eu lhes dou a vida passageira. Não, ele não dá vida passageira, ele dá vida eterna. O que é que significa eterna? Para sempre, sem fim. Então, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, jamais irão para o inferno, jamais terão morte eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, pastor, mas é o seguinte, o diabo está aí mesmo, que o diabo está em lugar nenhum, rapaz. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que possa tirar um filho de Deus das mãos de Jesus Cristo. Não tem essa possibilidade. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se um filho de Deus, um único, pudesse ser arrebatado pelo diabo, por que quer que seja, das mãos dele, ele não seria o Deus todo-poderoso, ele seria o Deus todo fraquinho. Ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha como é bom saber, irmão, que nós estamos seguros nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Como é bom saber disso. Você está absolutamente seguro. A tua salvação está absolutamente garantida. Agora, o fato de Deus pessoalmente nos proteger está ligado a uma coisa muito interessante. Vamos voltar lá no Salmo 121. Para eu te mostrar. Porque é Deus pessoalmente que nos protege. Salmo 121, versículo 3 e 4. Vamos ler outra vez. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Meu irmão, Deus não é pego de surpresa por nada que acontece nesse mundo. O nosso Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente. Eu lembro, eu não sei se já faz 1 ano e meio, 2 anos, quando o pastor Érico sofreu uma queda de moto. Lembra? O pastor vinha ali na Francisco Sá. Vinha da faculdade ou ia? Vinha da faculdade, né? Na moto. Aí de repente um fio da Coelce rompe. Na hora que ele vai passando na Francisco Sá, e o fio enrosca na moto e joga ele no chão violentamente. E agarrou no corpo dele, ele está dizendo. Olha só. Está vendo? Um fio. Então, é como se o salmista dissesse: o protetor do Érigles não dorme, não cochila, está sempre alerta. Naquele momento ali, Deus estava com os olhos sobre ele. E Deus achou por bem protegê-lo, não permitir que nenhum mal sucedesse a ele naquele episódio. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você acredita nisso? Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. E se a queda que ele levou da moto tivesse tido consequências maiores? Se ele tivesse esborrachado no chão e ficasse obrigado a viver o resto da vida numa cadeira de rodas? Ainda assim, a Bíblia continua afirmando que Deus não dorme. Deus não dorme. Deus apenas permitiu. E se Deus permitisse, Deus tem lá os seus propósitos. Então veja, aqui quando a Bíblia diz que Deus não permitirá
que os teus pés vacilem. Deus não está dizendo aqui que nós estamos livres de doenças, que estamos livres de sofrer quedas, que estamos livres de acidentes, que estamos livres de sofrer assalto. Não, não é isso que Deus está falando, não. O problema é que você vê um monte de pregadores inescrupulosos que estão aí infestando o rádio e a televisão, que fazem pregações triunfalistas, usando esse texto aqui, dizendo: olha, se você se converteu, eles dizem assim: se você aceitar Jesus, nenhum mal te sucederá. Como se nada mais de ruim pudesse suceder à vida da pessoa. Você não pode mais ficar doente, você não pode mais perder emprego, você não pode sofrer uma queda e às vezes até ter consequências graves. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui que nada vai interferir no plano perfeito que Deus traçou para a tua vida. Nada pode interferir no plano perfeito que Deus traçou para a minha vida. Não importa se está perfeito, não importa se está numa cadeira de rodas. Lembra do vídeo que eu mostrei antes de iniciar o culto? Imagine o pai que olha e diz: caramba, meu filho nasceu assim. E o médico disse: olha, não tem os dois braços nem as duas pernas. Como é a reação de um pai numa hora dessa? Como é a reação? Né? Mas o plano que Deus traçou para aquele rapaz era de ser um grande pregador, era de ser um grande pescador de almas, mesmo sem os dois braços, mesmo sem as duas pernas, talvez fazendo muito mais do que a maioria que tem o seu corpo perfeito. Amém, irmãos? Segura um pouco aí, abre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz aqui. Sabemos, será que nós sabemos mesmo? Será que nós temos convicção disso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí vem a pergunta: pastor Carlos, pera lá, o senhor falou que uma pessoa de Deus, ela pode ter uma queda, ficar paralítica, ela pode sofrer um assalto, alguém atirar na pessoa. Pastor, pera lá, o que um assalto, por exemplo, ou até uma coisa pior, vai cooperar para o bem de um filho de Deus? Me explique isso aí. Bom, eu já mostrei o exemplo no vídeo, mas aqui nós temos um exemplo, o irmão Danilo. Ali ele, sentado ali, de lado da esposa dele, a irmã Jeane, a diaconisa Jeane. Sofreu um assalto, voltava do trabalho, já ia para casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. Ele trabalha com conserto de ar-condicionado, geladeira, essas coisas assim. Vinha lá na sua mobilete, sua caixa de ferramentas, já próximo de casa. O cara chega, aponta o revólver, para. Foi um ou dois, irmão? Um cara, né? Assalto. Esse perfeitamente. Me dá a moto, entregou a moto. Me dá as ferramentas, pegou tudo. E o cara, não satisfeito, virou para ele e atirou. Um tiro ou dois? Um tiro, não? Ele fez assim com a mão. Tiro passou aqui pela mão dele, furou a mão, furou o antebraço, penetrou no pescoço, foi, irmão? E penetrou no pescoço. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira ou um domingo à noite? Uma quarta-feira à noite, né? A minha esposa estava aqui, pastora Sandreli, e eu vi um movimento ali na hora da pregação. E aí a pastora fez um bilhete, mandou me entregar, dizendo: olha, estou saindo porque o marido da Jeane foi assaltado, atiraram nele, e a gente vai lá no hospital prestar socorro. Isso aí. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Não é que Deus precise fazer uma pessoa levar um tiro para que ela se volte para Deus. Deus não precisa disso. Tanta gente que leva tiro e não se volta para Deus, continua pior do que antes. Mas quando a pessoa é de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o cara ama a Deus, mas está de brincadeira. Ama a Deus, mas está empurrando a vida espiritual com a barriga. Não está levando Deus a sério. Era o caso dele. Eu lembro que um dia, não fazia muito tempo, né, irmã Jeane? Eu fiz uma reunião de ministério aqui no meu gabinete, e a irmã Jeane disse: pastor, eu vou entregar o meu cargo de diaconisa. Por quê, irmã? Não, porque o Danilo, olha, pega no meu pé. Você só falta levar a cama para a igreja. Leva logo de vez, mora com o pastor. Se você continuar, eu vou embora de casa. Chantagem emocional. Que história é essa? Vai domingo de manhã, tem que ir domingo à noite. Não, se continuar, estou fora, vou embora. E ela, coitadinha, aflita, chorando. E eu digo: não, irmã, não faça isso. Cadê a tua fé? Confie em Deus. Creia que Deus está no controle. Teu marido não é maior do que Deus. Deus está no controle do teu marido. Ele não vai abandonar casa nenhuma. E se abandonar, Deus traz de volta, nem que seja pelas orelhas. Puxando assim. Aí ela olhou para mim e disse: puxa vida, é verdade. Foi um momento de fraqueza meu. Vou me manter firme, pastor. Não foi assim, irmã Jane? Por isso que é bom dar ouvido ao que o profeta de Deus fala. Dai ouvido aos seus profetas e prosperareis. Sereis bem-sucedidos. Às vezes o pastor fala, a pessoa ouve, dá as costas, faz o contrário. Ela creu no que Deus falou através de mim naquela hora. Chegou lá na frente e houve esse episódio do assalto. Leva o tiro penetra na mão, penetra no pescoço, vai para um hospital público, jogado como indigente, como a maioria do povo brasileiro é quando precisa da saúde pública, correndo risco de morte. Mas aí a mão de Deus é estendida sobre ele. Hoje está aqui, ó. É um dos homens mais fiéis a Deus dessa igreja. Fiel, dedicado, uma pessoa maravilhosa. Está aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui. Então, irmãos, se a Bíblia diz que coopera para o bem, creia que coopera para o bem. Não duvide disso. Aconteça o que acontecer, sempre diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu uma coisa ruim na tua vida, não duvide. Olha, a minha Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem. Às vezes você não vê na hora qual é o bem que aquilo vai trazer, mas quando chega lá na frente, aí você diz: puxa vida, como foi bom aquela coisa ruim ter acontecido lá atrás. Deus tem os seus métodos. Vamos voltar no Salmo 121. Salmo 121, versículo 8. Olha o versículo 8, vamos lê-lo outra vez. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você vê, você sai de casa para ir para o trabalho, sai de casa para ir para a igreja, sai de casa para ir para o teu lazer, para ir assistir um jogo de futebol, para ir a uma praia, para ir à fazenda, para qualquer lugar. Depois você volta para casa, né? Então, em qualquer circunstância, você está guardado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E para não haver dúvida da extensão dessa proteção divina, ele diz: desde agora e para sempre. Quer dizer que o cuidado de Deus por nós não cessa nunca, não acaba nunca. Olha, essa proteção de Deus aqui é até nós chegarmos na glória. É até chegar na glória. Amém?
Agora, caminhando para o final da mensagem, eu queria que você fechasse os teus olhos agora, rapidamente, e perguntasse para você mesmo: eu tenho buscado auxílio nas religiões dos montes, ou eu tenho buscado auxílio em Deus, o Deus que criou os céus e a terra? Pergunte para você mesmo: eu tenho me submetido totalmente a Deus? Eu sou uma pessoa que me submeto, o que a palavra de Deus manda eu faço, eu não dou desculpa, eu não apresento desvio, eu me submeto a Deus. Se a palavra manda eu perdoar, eu perdoo. Se a palavra manda eu ser misericordioso, eu sou misericordioso. Se a palavra manda amar o irmão, eu amo o irmão. Se a palavra manda não faltar os cultos, eu não falto os cultos. Pergunte para você mesmo: eu tenho confiado plenamente que Deus está no controle de tudo? Pergunte para você: eu tenho sido humilde ao me submeter a tudo que Deus tem permitido que aconteça na minha vida? Ou eu tenho questionado Deus? Ou quando algumas coisas que não me agradam acontecem, eu fico questionando Deus: por que Deus permitiu? Por que Deus deixou acontecer isso? Eu não entendo por quê. Como é que você tem feito? Ou você se submete àquilo e diz: não, se Deus permitiu, tem um bom propósito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode abrir seus olhos. Eu quero dizer para você que se você estiver vivendo a tua vida no centro da vontade de Deus, não temas nada. Não tema andar na rua, nem de dia, nem de noite, nem de madrugada. Não tema andar de avião. Tem gente que tem medo de andar de avião. Olha, não tema quem se levante contra você. Pode se levantar o inimigo que for, a arma forjada contra ti não prosperará. Não temas as lutas da vida, não temas as dificuldades do dia a dia, não temas nada. Nada. Diga para o irmão do lado: não temas nada. Agora, por favor, lembre-se que isso aqui só vale para quem está vivendo no centro da vontade de Deus. Não é para quem está vivendo a vida fazendo besteira à torta e à direita. Não vale para quem vive a vida tentando a Deus. Não vale para quem brinca com Deus. Isso aqui não vale para quem não leva Deus a sério, para quem não cuida da sua vida espiritual com seriedade. Olha, tem muita gente que vive aí seguro, porque na prática ele não crê na soberania de Deus. Outros vivem cheios de insegurança. Outros vivem cheios de insegurança, porque olham mais para os problemas do que para Deus. A pessoa olha mais para o problema está ali, ela fica com os olhos no problema. Deveria ficar com os olhos voltados para Deus. O exército de Saul só olhava para Golias. É grande, mais de 2 metros de altura, bem armado. Nós somos pequenininhos, não temos chance. Olha Golias. Davi chegou e disse: quem é Golias? Aquele ali? Esse filho do diabo aí, esse incircunciso, quem ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todo mundo só falava de Golias, Davi só falava de Deus. Outros vivem numa insegurança violenta, porque não estão vivendo no centro da vontade de Deus. Às vezes dão muito mais atenção àquilo que as pessoas dizem do que àquilo que Deus diz, mesmo sabendo que aquilo que as pessoas estão dizendo está contrariando frontalmente a verdade da Bíblia, a verdade de Deus. Mas dá mais ouvido que as pessoas dizem do que aquilo que Deus diz, do que aquilo que Deus diz ser certo, do que aquilo que Deus diz ser correto. Então, meu irmão, ninguém pode viver a sua vida
cristã, ninguém pode viver a sua vida espiritual de uma forma irresponsável e se sentir seguro nas mãos de Deus. Ninguém. Se viver a vida de uma forma irresponsável, você nunca vai sentir segurança em Deus. E eu quero terminar contando o que aconteceu com um velho pregador inglês, alguns séculos atrás. Diz que esse velho pregador inglês, um senhor já idoso, estava fazendo um trabalho missionário na África. E diz que as dificuldades eram muito grandes. Teve dia que ele passou fome, teve dia que passou sede, portas fechadas, perseguições de toda ordem, muita injustiça, muita perseguição. Teve um dia que ele foi apedrejado. E esse homem sofreu tanto que teve uma hora que as dificuldades que ele estava enfrentando na vida eram tamanhas que ele começou a achar que Deus não estava mais protegendo ele. Ele disse: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, não é possível. Olha o que eu estou passando, veja as lutas que eu estou enfrentando, quantas portas fechadas, quantas perseguições, já me espancaram, já me bateram, eu quase morri. Deus não deve mais estar me guardando, mas me protegendo. Aí ele, na sua caminhada um dia, cansado, debaixo do sol africano, calor de 50 graus, aí ele viu uma caverna. E ele disse: eu vou entrar na caverna e vou descansar um pouquinho ali. Entrou na caverna, sombra, deitou, descansou um pouco e sentiu vontade de orar a Deus. Aí ficou de joelho ali sozinho, uma escuridão danada, e ele orou, derramou a sua alma diante de Deus, contou dos seus temores, contou dos seus sentimentos. Senhor, eu acho que o Senhor não está mais me guardando, eu não sei porquê, eu não estou sentindo mais a tua proteção, eu acho que o Senhor me abandonou à minha própria sorte. Derramou lágrimas diante de Deus. Acabou a oração, os seus olhos já estavam acostumados com a escuridão da caverna, né? Porque quando você sai de um lugar claro e entra num lugar escuro, você não enxerga nada. Mas depois de algum tempo, o olho se acostuma, aí você começa a enxergar melhor. E ele já tinha se acostumado com a escuridão. Quando ele se levanta e olha, um casal de leões, o leão e a leoa e os filhotes. A leoa tinha dado cria. E os dois olhando para ele. Aí ele disse: gente, e o leão olhando e a leoa olhando. Quem entende de leão e de leoa, diz que quando a leoa dá a luz, é a hora que ela fica mais feroz. Mesmo que ela não esteja com fome, se um animal, uma pessoa se aproxima, ela parte para matar, porque ela quer proteger os filhotes. E o leão mais ainda. Ele saiu dali andando calmamente, foi embora e não lhe sucedeu nada. Olha, irmãos, na hora mais difícil da vida, quando ele achava que Deus não o protegia mais, Deus disse: pois agora eu vou te mostrar que a minha mão está sobre você sempre. Aleluia. Aqueles leões, o normal seria partir para cima dele e devoravam aquele homem em questão de minutos. Comia o homem inteiro. Mas Deus disse: olha, está vendo como a minha proteção está sobre você? Saiu dali e os leões, eu acho que o leão deve ter dito assim: tchau, homem de Deus, tchau, abençoado. E a leoa: tchau, bye bye. Eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes acontece o mesmo com a gente. Às vezes as lutas são tão grandes que a gente fraqueja e começa a achar que não tem mais jeito.
Começa a achar que Deus virou as costas para a gente. Não, Deus nunca vira as costas para a gente. Eu vou dizer uma coisa. Se Deus fizesse com a gente o que fez com esse homem, fizesse com que os nossos olhos se acostumassem a enxergar as trevas desse mundo, nós veríamos de quantos males Deus tem nos guardado sem que a gente tome conhecimento disso. Às vezes você está andando numa rua e sente vontade de repente de trocar de rua. E Deus está fazendo aquilo para te livrar de uma tragédia que vai acontecer ali na frente. E você nem sabe. Se Deus não tivesse feito ele olhar, ele não ia ver os leões ali. De quantos leões Deus nos livra e a gente nem toma conhecimento. Amém? Então eu quero dizer para você, para terminar, confie em Deus. Talvez alguém tenha entrado aqui nessa manhã enfrentando lutas. Lembre-se que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Talvez alguém entrou aqui desempregado, talvez um pai aflito, uma mãe aflita, problema com um filho viciado em drogas. Talvez alguém entrou aqui com um casamento em crise, quem sabe uma esposa desesperada porque o marido está nos braços de um amante, ou a esposa que abandonou a casa. Talvez alguém com uma doença que está lhe roubando a paz. Talvez alguém entrou aqui ainda dominado por algum vício, por alguma compulsão da carne, e a pessoa acha que não consegue se livrar disso nunca. Vai conseguir sim. Não baixe a cabeça, não desista nunca, porque Deus está contigo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Deus não te abandona nunca. O Senhor está contigo. Diga para o irmão: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Diga: você não pode desistir. Não desista, porque a vitória final será tua em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus.